A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Ana Lúcia, faço parte do Grupo Esperançar, aqui da cidade de Santos. Enquanto nós estamos ainda distanciados por necessidades, nós vamos fazer os nossos evangelhos todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui na página do Facebook. Sejam muito bem-vindos à família Esperançar e todos vocês que a partir já de algum tempo vêm acompanhando os nossos vídeos. Todo é um trabalho simples, caseiro, mas que a gente acha importante não desarticular o espiritual da qual nós estamos buscando sempre. A gente sempre começa com uma oração, então nós vamos pedir para nos reunirmos em pensamento nesse momento. Que possamos, através da respiração, tranquilizar a nossa intimidade, principalmente os pensamentos rotineiros do dia, para que tenhamos espaços para reconhecer na mensagem do Cristo o remédio para todas as horas, para reconhecer nesta mensagem do teu Evangelho lenitivos de paz, segurança, esperança e confiança. Que possamos imaginar um arco de luz cercando todos os lares que aqui estão ligados a este momento de oração, a este momento de reflexão. Que possamos receber visitas da equipe espiritual do Esperançar, pois queremos mais do que nunca aproveitarmos esses desafios que estamos atravessando para a nossa transformação. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de chegar a cada lar, levando a Tua mensagem. Abençoe a todos nós, se conosco hoje e sempre, que assim seja. O capítulo dessa semana ficou reservado para o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema Há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós ficamos com o item 6, 7 e 8, dividido entre todos os amigos que aqui irão falar. Então, eu gostaria de iniciar com uma pequena leitura. Nos acompanhe, por favor. Muitos se surpreendem por encontrarem na terra tantas maldades e paixões grosseiras, tantas misérias e doenças de todos os tipos, concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Este julgamento tem origem num ponto de vista muito limitado e dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que na Terra não está toda a humanidade, mas somente uma pequena parte dela. A espécie humana é formada por todos os seres dotados de razão, que habitam os incontáveis mundos do universo. A população da Terra, comparada à população total desses mundos, seria o mesmo que a população de um vilarejo comparado a de um país grande. Se levarmos em conta que a Terra é um planeta de provas e expiações, não podemos nos surpreender com a situação material e moral dos seus habitantes. Então, conversando sobre isso, deixa eu só pôr aqui, né? Quando nós pensamos em
há muitas moradas na casa de meu pai, parece que Allan Kardec deixa uma clareza que é um local, um espaço, um eloco dos mundos habitados. E isso é uma verdade. Há muitos locais e que nós desconhecemos, achando que nesse grande condomínio chamado infinito só existe um apartamento com habitantes, que seriam os nossos aqui, nós, né, da Terra. Não, isso não acontece. Há muitos, muitos mundos. E aí a gente começa a entender pela clareza de Kardec que existem mundos acima do nível evolutivo da Terra, como existem mundos também um nível mais abaixo. E existem outros tantos mundos que estão quase comparados ao mesmo nível de evolução. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então a gente imagina assim, o planeta é um planeta de provas e expiações. Essa expressão, ela vem à tona há 163 anos atrás, no momento que está escrito no Livro dos Espíritos, com Allan Kardec trazendo a mensagem dos Espíritos. Mas será que em 163 anos nós conseguimos mudar alguma coisa? Nós continuamos mesmo, então, numa roda sem progredir de um planeta de provas, expiações? É sempre bom a gente refletir sobre todas as etapas da qual nós estamos vivendo. Então nós gostaríamos hoje que nós todos que estamos escutando o Evangelho pudéssemos imaginar um passeio de avião. Como seria esse passeio de avião? Teriam duas pessoas. Você senta do lado direito e um grande amigo seu senta do lado esquerdo. Ambos estão nas janelinhas. Quando esse avião começa a sobrevoar a nossa cidade de Santos, quem está do lado direito, vamos imaginar que esteja vendo as praias, os prédios muito bonitos, apesar de tortinhos, eles são muito bonitos. Todo aquele jardim que pega de ponta a ponta, os canais arborizados, as ruas limpas, uma paisagem do infinito, do mar maravilhoso. Qualquer turista acharia, nossa, isso é uma cidade de primeiro mundo, que agradável, que acolhimento. Agora vamos imaginar que o nosso amigo, sentado do outro lado do avião, não viu essa parte da orla, mas viu todo o que? A periferia de Santos, a densidade de habitações e de habitantes, né? A falta de saneamento, as palafitas, as subhabitações, todas as dificuldades. Ele diria, que cidade, que atraso, como pode ter tantos problemas ainda na época de hoje? Aí a gente faz uma pergunta assim, né? Quem vocês acham que estaria tendo a real visão da cidade de Santos? Nenhum dos dois, porque cada um está vendo uma pequena parcela do todo. E mesmo que nós somássemos as duas parcelas, a visão do amigo e a nossa visão, nós não teríamos ainda a visão do todo, porque a nossa perspectiva ainda estaria de cima. Eu sobrevoei a cidade e identifiquei esses dois lados. Mas para a gente mesmo saber o que acontece, precisamos caminhar por onde nós estamos passando. Precisamos viver e sentir os habitantes de cada bairro e de cada local, para que a gente possa sentir que mundo é esse que nós estamos vivendo. É interessante que precisamos caminhar, né? Às vezes as pessoas, numa ilusão, falam assim, não existem problemas para quem mora na orla de frente para a praia. É um ledo engano, né? Porque a felicidade, o bem-estar, ela vai além das grandes paredes, dos grandes espaços, né? Ela vem algo da intimidade.
Nós sim encontramos, né, habitantes da orla da praia sofrendo profundas tristezas e descontentamentos, e encontramos sim na periferia, num único cômodo, vivendo 6 pessoas, pessoas que estão ali lutando para que as suas vidas possam mudar. Então a gente começa a perceber que esse todo, ele é muito grandioso para a gente dar a nossa opinião por aquilo que nós estamos vendo nesse momento, né? Esses critérios únicos, eles acabam que dificultando a nossa visão desse todo que estão nos oferecendo. Sempre quando nós estamos avaliando um local, precisamos ver as habilidades espirituais daquele local, daquele mundo, daquele planeta. Quais são as habilidades espirituais que aqueles espíritos, mesmo encarnados, já desenvolvem em sua sociedade? Quanto mais estivermos próximos à matéria, mais desligados às questões espirituais. Então é um mundo que realmente ainda necessita de muito tempo para desenvolver. Mas quando nós já temos uma boa parcela da humanidade ligada ao espiritual, sabendo já que são uma energia, um espírito e sua imortalidade, começam-se a mudar as questões dentro do próprio planeta. Para alguns na Terra, para alguns ou às vezes até para muitas pessoas, né? Aqui a Terra é um lugar maravilhoso de se viver. Não haveria um outro local para o espírito se desenvolver. Então, sem se preocupar com os ciclos de provas, de expiações, ele acha que aqui é o melhor lugar para viver e para desenvolver essas habilidades espirituais. Mas outros dirão que aqui é um atraso, uma dificuldade. O que será que eu fiz para morar num país desse ou num planeta desse? Existem então pensamentos diferentes estando no mesmo ambiente planetário, né? Nós estamos vivendo desafios. São grandes desafios. Ninguém vive sem desafios. Ninguém evolui sem desafios. Então nós precisamos perceber o convite que está sendo feito e quais são os desafios que nós precisamos agora tentar resolver. Quem pensa que o planeta, que os mundos superiores vivem sem os seus desafios, está completamente enganado. Pensa que os mundos felizes vivem como se fosse num resort. Não. Os desafios de lá são menores porque há o quê? Há já quase uma união de pensamentos e sentimentos, mas a preocupação deles é o quê? Fazer com que outros mundos também continuem a desenvolver e a crescer. Eu não consigo estar feliz dentro da minha casa, sabendo que existem outras casas que não têm nem o gás para fazer o arroz e o fubá. Esses são os mundos superiores que muitos vêm trabalhar ou vêm em espírito auxiliar a todos nós. Escutamos brados o tempo todo dizerem, né? Olha o isolamento, eu não consigo ver as pessoas da qual eu amo. Olha só a fome, olha só a doença matando tantas pessoas, né? A gente pode escutar isso, mas também podemos escutar e buscar algumas das nossas habilidades para pôr em uso durante esse período da qual nós estamos vivendo. Está acontecendo uma ferição das nossas vidas. E não podemos ter a folha da nossa história em branco durante um período de grande desafio da qual nós estamos vivendo. Desculpa. Quais as habilidades do meu espírito? Neste capítulo do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, nós temos um capítulo que trata sobre a lei de progresso. E eu queria ler para vocês, juntamente, né, que nós pudéssemos ler juntos,
essa questão 781. Kardec pergunta assim: é permitido ao homem deter a marcha do progresso? E os espíritos respondem: não, mas pode entravá-la algumas vezes. A questão 781A: que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer a humanidade retrograde? Pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela torrente que procuram deter. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de opor-se a ele. Então essas são as questões do Livro dos Espíritos que nos traz essa clareza. Agora vamos ficar com o seu Jorge. Até já. Olá, boa noite, amigos. Vamos dar prosseguimento ao Evangelho e tecer algumas palavras sobre essas duas questões que se referem às misérias humanas e à destinação da Terra. Eu gostaria de adaptar essas duas situações ao momento que estamos vivendo, porque já na semana passada o Evangelho falou sobre o bem viver e o bem morrer, e através dele nós conseguimos entender que este momento é para se pensar mesmo sobre essas questões. E a mensagem de hoje, o Evangelho de hoje, também está muito ligado às propriedades do momento que estamos vivendo, não é? Então, a destinação da Terra é a sua evolução material. As mazelas humanas, elas é a destinação moral do homem e sua elevação para que possamos estabelecer e nos livrarmos dessas misérias. Então, o que é mesmo que está acontecendo nos dias atuais, se não fizermos um pensamento acerca de que é chegado os momentos em que deveremos adentrar no período de regeneração. E lá só conseguiremos chegar depois que nos elevarmos um pouco mais, depois que quitarmos partes consideráveis das nossas dívidas. Quando Santo Agostinho afirma que as misérias humanas é o reflexo dos nossos erros de vidas passadas. Então, se trouxermos para a atual, o que estamos vivendo na atualidade, vamos verificar que é um momento ímpar, não é? Estamos hoje chegando a um raciocínio de que homens e mulheres que estão trabalhando em todas as áreas, promovendo o bem-estar, cuidando com desvelo e carinho do seu próximo, e a maioria deles esquecendo de si próprio, deixando de cuidar mais ainda da sua vida, para cuidar da vida dos seus irmãos. Que valor inestimável é esse? Que amor que não há como deixar de agradecer profundamente. Essas pessoas estão na Terra trabalhando hoje, os encarnados, como verdadeiros benfeitores, que de certo estão resgatando também as suas dívidas de forma corajosa, de forma prudente. E nós, que estamos também vivendo esse período de incerteza, aqueles que têm tido os seus amigos e entes queridos, pessoas mais próximas, deixando a vida física, sendo afetado por essa pandemia, então não é um momento de resgate para todos nós? Vamos pensar pelo lado positivo. Quem convive comigo lembra que falávamos muito sobre aquela questão da justiça divina, quando ela nos procurar para os acertos das contas,
e se nos encontrar a serviço do bem ao próximo, ela indicará a misericórdia divina que postergue as nossas dívidas por tempo indeterminado. Mas esse postergar não significa que vamos aguardá-lo de braços cruzados. Esses irmãos da saúde e de todas as áreas que empreende o auxílio à humanidade, eles já não estão fazendo a parte deles? Vamos fazer a nossa. Esse período de tanta responsabilidade me tem promovido muitas emoções para a reflexão. Então fui buscar em alguns livros, nos vídeos do YouTube, e lá encontrei uma palestra proferida por Haroldo Dutra no dia 9 de abril deste ano. E ele perguntado o que estava acontecendo com os espíritos que estão desencarnando por conta dessa pandemia, ele alega que esses espíritos estão chegando do lado de lá ou do outro lado e são recebidos por almas generosas, porque já se instalou postos de acolhimento, tal qual o nosso lar, no mundo inteiro. E essas criaturas são recebidas com tanto amor que as emoções que lhes promovem esse atendimento os faz sair daquela esfera de dor para uma condição de ternura, de paz, de gratidão. E agora, eu refletindo sobre isto, eu fico imaginando essas criaturas ali na frente, quando já tiverem consciente do que passaram e libertaram-se de vários problemas do passado, como diz Santo Agostinho, serão eles que irão juntar-se aos bons na terra e, através das suas ações de benfeitorias, irão nos socorrer a todos. Será que este não é o momento em que estamos mais nos aproximando para o período de regeneração? Vamos pensar assim, porque é possível formular o Evangelho sem trazer as coisas mais difíceis de serem compreendidas, porque as criaturas que tiveram seus entes queridos acometidos por essa situação e já partiram, eles estão sofrendo. Enfim, sofrendo estamos todos nós. E hoje eu falo a vocês, mas com as emoções as quais eu nunca tive na minha vida. Vamos nos associar ao bem comum, fazer as preces que nos dizem respeito na direção do outro, buscando numa condição de concentração elevada. É nesse caminhar e nesse pensar e nessa atitude que nós vamos encontrar sempre a presença dos amigos benfeitores. Que sejamos nós bafejados pela sorte, a sorte que vamos conquistar pelos nossos próprios esforços diante da vida como ela é. Nós fomos criados para sermos felizes. E estão chegando os momentos em que a felicidade dela e nela nos encontraremos um dia e as forças necessárias para continuarmos felizes. Queridos irmãos, é isso que eu tenho para dizer a vocês nesta noite de Evangelho. Nós vamos ouvir, através da voz suave, comandada pela inteligência da nossa irmã Ana Paula, que vai nos conduzir ainda dentro desse tema. Que assim seja. Uma boa noite a todos e fiquem em paz. Graças a Deus. Oi. No Evangelho de hoje, estamos conversando sobre o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões. Se nós tomarmos como exemplo o universo por Deus criado como a casa dele, nós podemos encontrar muitas moradas, e uma delas é o planeta Terra. E o planeta Terra, no qual vivemos, passa atualmente pelo período de provas e expiações, porque cada morada do Pai está numa fase. E nesse período de provas e expiações, nós estamos numa marcha, na marcha do progresso. E quanto mais a gente vê aumentar as ações de solidariedade, de compaixão,
de empatia ao próximo, e nós estamos numa época em que a gente vê muita ação de solidariedade. Essa quarentena, essa pandemia tem mostrado o quanto somos capazes, enquanto o ser humano é capaz de fazer o bem. Nós caminhamos para esse mundo de regeneração, onde, conforme a gente lê escrito no Evangelho, é onde adquiriremos novas forças para nossas expiações. Teremos sim expiações, mas teremos mais ânimo, mais força para isso. O Evangelho diz ainda que o planeta Terra pode ser comparado a um grande hospital. É assim, como o mundo de expiações, nós estamos num hospital, somos pacientes encarnados nesse hospital. E aí vamos pensar nessa equipe de saúde que nos acompanha, desde aquele funcionário maqueiro que empurra a maca, até o médico mais especializado, a médica mais especializada. Todos esses funcionários da equipe de saúde podem ser vistos como uma equipe espiritual, a boa espiritualidade que cuida da gente, que nos acompanha, que quer que a gente consiga fazer a nossa cura da alma, daquilo que nós trazemos de outras encarnações. Estamos aqui com a chance de olhar para isso. Mas nós temos alguns pacientes que encarnaram nesse nosso hospital que se destacaram bastante. Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa, Zilda Arnes, Irmã Dulce, Irmã Dolores, para lembrar alguns exemplos de pessoas que vieram como pacientes e acabaram fazendo parte da equipe médica já encarnados. Mas na nossa vida, quantas e quantas outras pessoas nós também não encontramos que parecem que fazem parte dessa equipe que vem nos ajudar? Amigos, amigas, companheiros, pessoas que estão na nossa família e tantas vezes nos dão a mão com palavras e sobretudo com exemplos, fazendo a gente tentar novamente seguir adiante. Nesse capítulo, ele vai descrevendo um pouco as características de cada mundo. E quando ele chega nos mundos felizes, ele diz que lá é habitual. O homem não procura elevar-se sobre seus semelhantes, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. E aí eu fiquei lembrando no nosso evangelho interativo sobre todas as vezes que a gente tenta fazer o seguinte exercício, que é lembrar das nossas dificuldades passadas, lembrar das forças e estratégias que tivemos que desenvolver para lidar com aquelas dificuldades. E aí, dessa forma, ter um olhar mais amoroso, lembrar que aquela dificuldade que a gente teve no passado parecia imensa e que ela passou, e que a gente hoje pode resgatar essa força para lidar com os problemas atuais. Também lembrei dos primeiros dias no curso Florescer, dos primeiros encontros, de como íamos com as expectativas, com os medos. Será que eu sei? Será que eu consigo falar? Será que eu consigo partilhar o que eu sei? Será que eu vou ter paciência? E aí quando chega no final do curso, e eu sei que muitos amigos que estão assistindo já fizeram ou estão fazendo o curso, conseguem se olhar de outra forma. Como foi o aprendizado? Quantas vezes lemos e relemos o Livro dos Espíritos, as dinâmicas de grupo, né? Todo o aprendizado que a gente teve, o companheirismo e a irmandade que a gente fez, e o carinho que temos hoje com os nossos colegas, com quem vivenciamos não aquelas aulas, mas aqueles encontros de almas na mesma jornada. E aí a gente pode pensar que a morada não é só um planeta, a morada também é o nosso corpo, a morada é a nossa alma. E quanto mais a gente se encontra com o bem, quanto mais a gente se encontra com esse aspecto, com essa partilha, mais a gente se conecta com Deus e faz do nosso corpo a nossa alma, a nossa morada divina. E aí, dessa forma, a gente consegue combater, amenizar os dois maiores impedimentos do progresso, que é o orgulho e o egoísmo. O orgulho, ele faz com que a gente se esqueça que a gente é da mesma essência. Então, quando a gente estava lá no curso Florescer, tanto quem sabia mais como quem estava aprendendo tudo pela primeira vez, partilhavam da mesma essência, do mesmo desejo de se autoajudar e de aprender um com o outro. E também combatemos o egoísmo. O egoísmo nos fecha apenas nos nossos interesses. Se a gente pensa que sabe mais e não partilha, nós só seremos egoístas e não conseguiremos marchar, não conseguimos seguir adiante para esse mundo de regeneração, onde teremos mais ânimo para lidar com tudo. Porque
Como diz a autora de um livro, A Ciranda das Mulheres Sábias, quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Então, quando nós nos permitimos encontrar com essa verdade divina, à nossa volta, as pessoas se modificam. E aí eu quero finalizar compartilhando com vocês de uma poesia. Nessa quarentena, eu tenho participado de muito sarau. Isso tem alimentado a minha alma. O que você tem feito para alimentar a sua alma também nessa quarentena? E aí, numa desses encontros, uma amiga leu uma poesia do Tiago de Mello, que é um poeta que mora no estado do Amazonas, tem 94 anos, uma região para onde nós precisamos olhar com muito carinho, enviar nossas vibrações e nossas preces. E eu quero ler com vocês porque ele fala sobre esse mundo que está chegando. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem vir comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos junto, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. E agora a gente fica com o nosso querido áudio. Obrigada. Uma boa noite a todos. Vamos continuar o nosso estudo sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Neste capítulo, a espiritualidade consolida como um dos pilares da doutrina espírita a pluralidade dos mundos habitados, o que foi um grande avanço para a época. Em meados do século XIX, não se falava em vida inteligente em outros planetas, no meio religioso, filosófico, científico. Claro que essa ideia já estava incluída em algumas tradições espirituais, alguns visionários que trouxeram esta possibilidade, alguns até sofreram seriamente por causa disso. Giordano Bruno, por exemplo, foi levado à fogueira da Inquisição em 1600 por defender ideias como essa. Porém, entender, compreender a abundância da vida no universo é conhecer um pouco melhor a nossa essência de espíritos imortais, seres das estrelas, vivendo num universo infinito. Podemos chegar a esta conclusão de que não estamos sozinhos no universo por meio da reflexão, da lógica, da constatação da magnitude deste universo no qual estamos inseridos. Alguns já falam até de que não seria apenas um universo. Há teorias que falam em multiversos. Considerando apenas este universo que estamos começando a conhecer, a nossa ciência, quando aponta os telescópios, as vastidões universais, só consegue detectar cerca de 5% da matéria que lá está. O restante é formado por um tipo de matéria que não emite luz e que a ciência nem sabe ao certo o que é. Então, considerando apenas o universo visível, uma pequena porcentagem, já ficamos impressionados com o tamanho da vastidão do que nos cerca. Vivemos num planeta que compõe o sistema solar, junto com outros astros, que é apenas um sistema solar dentre centenas de bilhões existentes na nossa galáxia, a Via Láctea. O nosso sistema solar, em comparação com a nossa galáxia, é muito pequeno. Se ele tivesse o tamanho de um prato de sobremesa, a nossa galáxia teria o tamanho do planeta Terra. Colocando em escala, podemos compreender melhor o tamanho da nossa própria pequenez. E isso apenas em uma galáxia. Existem trilhões de outras galáxias, cada uma com seus bilhões e trilhões de estrelas. Portanto, a vida é abundante no universo, não estamos sozinhos. E para facilitar o nosso entendimento, a espiritualidade
categoriza uma classificação dos mundos, uma escala de progresso de mundos para fins didáticos. Então temos os mundos primitivos, destinados às primeiras reencarnações da alma humana, mundos onde ainda impera a lei do mais forte, a barbárie, conseguindo as primeiras conquistas civilizatórias. Os mundos já adentram a fase de expiação e provas, onde o mal predomina em muito sobre o bem. Mal considerado como expressão da ignorância dos espíritos que habitam estes mundos. Avançando, conduzidos pela lei de progresso, que também rege a caminhada de coletividades e de mundos, os planetas chegam à categoria de mundos regenerados, e esta transição está sendo feita pelo planeta Terra neste momento. Os mundos regenerados ainda possuem expiações, provas, mas já mais brandas em relação à fase anterior. Os espíritos aí já têm um descanso das lutas intensas que travaram na fase de expiação e provas. Continuando a evolução, os mundos adentram a fase de mundos felizes, onde o bem já predomina largamente sobre o que ainda resta de ignorância, porque os espíritos que aí vivem ainda não sabem tudo. Continuando o progresso, chega-se à fase de mundos celestes ou divinos, onde só existe o bem, só existe a luz, não há mais necessidade de contrastes, como existe aqui no nosso planeta. E aí as humanidades que vivem constituem organizações sociais muito avançadas, onde não há exploração, opressão, competição. Todos contribuem para o progresso social de bom grado, com o que podem, recebendo também o necessário para uma vida plena. Portanto, conhecer o caminho que nos resta, trilhar, conhecer o que está reservado ao planeta Terra, neste conceito de mundos, nesta vastidão universal, é muito inspirador, principalmente em fases mais difíceis como a que estamos vivendo. Continuando o nosso estudo da noite, a Ana Lúcia nos trará agora uma reflexão importante. Eu fico por aqui. Boa noite para vocês. Quanta reflexão, né? Cada amigo traz para que nós tenhamos mais oportunidades de conhecer melhor a doutrina espírita e nos apegarmos a ela nesse momento que estamos atravessando. Mas nós temos mais uma pergunta para você. Se neste momento, ao término deste evangelho, bater na porta da sua casa um habitante de outro planeta e perguntasse para você: que planeta é esse? Como que é esse planeta? O que você responderia? O planeta Terra está em reforma e tem uma lei que nós somos mergulhados por inteiro, chamado a lei do progresso. Tudo isso é um grande progresso. Esta reforma que estão nos exigindo nesse momento é como se fosse em pleno voo, toda a nossa família esperançar lá, voando para um lugar bacana. Aí vem o comandante e diz assim: vamos ter que fazer um reparo na nave, mas aqui no ar. Aí vai colocar à prova o nosso pânico ou a nossa fé. Muitos terão pânico e falam assim: não, agora estamos perdidos. Desacreditamos completamente no domínio e no conhecimento do comandante. Não, nós vamos morrer. Estamos vivendo isso agora, uma reforma em pleno voo, e vamos ter que confiar. Existe um comandante cuidando de tudo isso, mas não significa que nós vamos ficar sem fazer nada.
A gente fala assim, meu Deus, eu estou vivendo essa experiência, eu sei que eu vou ser o primeiro a ser escolhido, que eu sou tão imperfeito, eu faço tanta coisa errada. A gente sempre traz essas desculpas. O fato de sermos imperfeitos não é uma desculpa para deixarmos neste momento de fazermos algo. Precisamos realizar para o outro que tem uma necessidade tão grande, alguma coisa da nossa alma, do nosso querer, né? Porque Deus, Ele não espera que tenhamos a perfeição para ajudar. Não. Ele quer durante o processo que o nosso despertar seja profundo e perene para sempre. Porque Jesus e o Pai amado sabe que é fazendo o que se deve ser feito que nós vamos evoluir. Nossa vida na Terra é o meio do nosso aperfeiçoamento. Se nós estamos aguardando o melhor momento para trabalhar, a notícia não é boa. É a mesma coisa que nós resolvemos dentro do nosso lar fazer uma reforma na nossa casa. Vocês sabem o que é reforma dentro de casa, morando com as pessoas? É o pandemônio. Então, o que a gente percebe? Que essa reforma, ela começa a acontecer com a ajuda de todos. Então, eu não posso ter nesse momento só uma pessoa que arrasta o sofá, que tira o armário, que tira as prateleiras. Eu tenho que ter a ajuda de todo mundo. Essa é a reforma. Não, eu vou esperar a poeira baixar para eu poder ajudar. Não, tem hora que a geladeira, o fogão vai estar no quarto. Tem hora que as camas do quarto vão estar na cozinha, porque nós vamos reformar toda a casa. É o que está acontecendo agora. Essa reforma está acontecendo com todos nós dentro da nossa casa planetária. Só que nós não precisamos ficar assim, esperando passar. Porque é nesse momento que o Pai amado precisa de todos nós. E nós contamos com cada um. À medida que trabalhamos, o trabalho age em nós. E nós nos sentimos melhores pessoas. Terminando quase o nosso final do Evangelho, vamos lembrar que o nosso destino é a felicidade. Nós viemos para primeiro descobrir por que estamos aqui e essa descoberta vai nos levar à felicidade. Mas essa felicidade ela não vai vir de braços cruzados. Ela vai vir com trabalho, fazendo a diferença dentro de nós, né? Não somos seres degradados, e sim crianças que crescem. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Somos crianças que estamos crescendo. Essa pandemia, ela tem matado mais gente pelo medo do que pelo contágio. Porque quando o medo toma conta da nossa personalidade, da nossa intimidade, o medo entra nas nossas células, abaixa a nossa imunidade, faz com que até busquemos um momento doentio mental e acaba associando também com as doenças físicas. Não deixe matar a vossa esperança. Estamos passando juntos, estamos aqui de mãos dadas uns com os outros, que a gente possa ver que tudo isso vai passar. O Evangelho de terça-feira é para isso. Não é para passar a mão na cabeça da gente e falar, não, isso não é nada. É sim, é grave, é sério. A casa estava caindo, precisávamos dessa reforma. Só que vamos reformar, gente, detalhes que estão muito fundos. Então, sabe aquele encanamento que a gente não mexia há mais de 50 anos? Vai ser mudado. A água limpa vai ter que voltar a fluir. Tudo é uma metáfora, mas que a gente vai entender cada vez melhor. Então, todas as terças-feiras nós estamos aqui para quê?
para trazer a razão a todos nós, mas para trazer a esperança e a fé mais do que nunca, né? Não deixe matar a vossa esperança, porque tudo isso vai passar. E aí a gente tem os recadinhos da semana, que as pessoas escrevem, a gente está esperando você escrever um recadinho. Queria ler o primeiro recadinho. Queridos irmãos e irmãs, saudade de todos, de nossos estudos, de nossas tarefas de amor. O momento nos apresenta profundas lições e que eles nos levem a profundas reflexões sobre tudo, sobre o significado grandioso de estarmos unidos pelos laços fraternos, ou seja, de vivermos as lições de amor que o nosso irmão Jesus nos ensinou. Sejamos seus apóstolos a cada instante de nossas vidas. Vivamos esse amor através da verdadeira fé que transporta montanhas. Somente quem treina o amor em círculo reduzido se equipa de recursos para amar a multidão. Fiquem em paz, até breve, um grande abraço, Carlos. E o outro recadinho começa assim: queridas e queridos, saudade enorme da nossa casa querida, de entrar por aquele portão, avançar pelo corredor e então ser acolhida com abraços, sorrisos e com olhares que emanam amor. Saudade de estar perto de cada um de vocês, mas de um lado há saudade a machucar, do outro ao amparo e a força da espiritualidade amiga e a fé do reencontro. Logo estaremos juntos no nosso esperançar. Até lá, desejo a todos paz, fé e ânimo. Vai passar. Receba o meu abraço virtual cheio de carinho, cheio de gratidão. Carlinha, nossa amiga Carla. Então aqui a gente vai terminando o nosso evangelho. Vamos terminando com uma oração, que a gente possa estar unidos além de terça-feira, todos os dias da semana. Então vamos fechar os nossos olhos. Como se fossem flores do jardim do Mestre Jesus, neste momento, a mão carinhosa de uma professora amiga que nos acompanha, professora Anália Franco, está entregando nesta noite uma flor a cada um que escutou este evangelho. É uma flor da coloração que a tua imaginação recorre. Guarde esta flor no seu terreno íntimo. Vamos precisar deste perfume por toda a semana. Obrigada, Senhor, por caminhar conosco. Obrigada pelos amigos que nos fortalecem na seara de Jesus. Obrigada, até a semana que vem. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe
mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.